Mas e aí? Qual é o máximo de proteína que você consegue absorver em uma refeição? Será que comer a dose diária de proteína que você precisa em uma sentada já basta? Primeiro a gente tem que esclarecer que absorver proteína é diferente de utilizar essa proteína nos processos celulares. Absorver a proteína quer dizer que a sua proteína foi digerida, passou para o seu intestino delgado e foi para o seu sangue, para a sua corrente sanguínea. Isso é absorver proteína. E em questão de absorção, o seu corpo consegue absorver muito mais proteína do que você conseguiria comer. Então não se preocupa com a absorção de proteína. O que a gente deve se preocupar é o quanto dessa proteína está realmente indo para a síntese proteica muscular. Cara, eu já ouvi falar de gente que faz a ingestão total de proteína diária, que deveria comer no dia inteiro, em um shake de whey. Puta merda, velho. Ou é ignorância ou é burrice. Mas então, em 2018, o Jornal Internacional da Sociedade de Nutrição Esportiva publicou uma meta-análise, uma revisão da literatura, falando aí o quanto de proteína que a gente consegue absorver em uma refeição. As pesquisas mais antigas mostraram que de 20 gramas a 25 gramas de proteína para um adulto saudável e jovem em uma refeição já era o suficiente para atingir o limite ali de síntese proteica muscular. Mas novas pesquisas vêm demonstrando algumas coisas bem diferentes, principalmente em relação ao tipo de proteína que você ingere. Por exemplo, temos o estudo do McNaughton, nem sei se estou falando certo, de 2016, que dividiu a galera em um grupo que tomava proteína 20 gramas de whey depois do treino e outro que tomava 40 gramas de whey após o treino. E eles analisaram a síntese proteica pós-treino com essas duas quantidades de ingestão de proteína. Eles demonstraram que a galera que ingeriu 40 gramas de proteína teve 20% a mais de síntese proteica, aumentou em 20% a síntese proteica quando comparado à galera que tomou 20 gramas de whey. Por que isso acontece, Bia? Bom, parece que quando você toma uma dose maior de proteína, você aumenta a disponibilidade dos aminoácidos. Lembra os tijolinhos que formam a proteína? A disponibilidade de aminoácidos no sangue. Isso pode aumentar a síntese proteica, isso pode aumentar o tempo em que o seu músculo trabalha para construir mais músculos, ou seja, síntese proteica. Mas e se essa dose de proteína vir de alimentos comuns e não do suplemento? O que acontece? Em 2016, o Kim resolveu responder essa pergunta. Ele deu uma refeição para a galera no pós-treino, uma refeição que continha outros macronutrientes, como carboidrato e gordura, e um bifão ali, ó, de carne vermelha. Só que um grupo fazia ingestão de 40 gramas de proteína, nesse pratão aí, e o outro fazia ingestão de 70 gramas de proteína no mesmo prato. Quem fez a ingestão de mais proteína, quem comeu aí 70 gramas de proteína, teve uma maior resposta anabólica no pós-treino. Muito provavelmente porque você tinha mais macronutrientes ali naquele prato, e isso aumentou o tempo de digestão dessa comida, o que aumentou, como a gente já conversou, a disponibilidade de aminoácidos no sangue por mais tempo, aumentando aí a síntese proteica por mais tempo, mantendo ela elevada por mais tempo. Só que esse estudo tinha um pequeno pulo do gato aí. Eles não avaliaram a síntese proteica no músculo, eles avaliaram a síntese proteica total, o anabolismo total no corpo. Então não dá para dizer se comer 70 gramas de proteína realmente é melhor para a síntese proteica muscular. É melhor para o anabolismo total no corpo, mas não necessariamente isso pode ser transmitido para o músculo. Então, Bia, qual é a melhor dose de proteína por refeição que eu devo ingerir? Como que eu vou calcular a quantidade de proteína que eu preciso ingerir por refeição? O grupo do Morton, em 2015, resolveu responder essa pergunta. Para a maioria da galera jovem e saudável, o ideal é você comer por volta de 0,4 gramas de proteína por quilograma corporal por refeição. No meu caso, então, eu tenho 55 quilos vezes 0,4, eu deveria estar comendo por volta de 22 gramas de proteína por refeição. Para a população acima dos 60 anos, o ideal é fazer a ingestão de 0,6 gramas de proteína por quilograma corporal por refeição. Lembrando que 100 gramas de frango não tem 100 gramas de proteína, tá? 100 gramas de frango contém por volta aí de 20 gramas de proteína. Então presta atenção na sua ingestão de proteína, não vai pensando que você comer 2 bifes de frango já deu.
Não é bem assim que funciona. É importante você também prestar atenção na velocidade de digestão dessas proteínas. Porque, por exemplo, se você faz uma refeição muito longe uma da outra, é interessante que você faça o consumo de proteínas que tenham um valor de digestão, um tempo de digestão mais lento, para que você consiga manter essa síntese proteica, essa disponibilidade de aminoácidos por mais tempo no seu sangue. Agora, se você faz mais refeições durante o dia, é interessante que você quebre um pouco mais essas porções e talvez coloque aí proteínas que tenham uma digestão mais rápida, para que você consiga aumentar o anabolismo muscular, a síntese proteica, de forma que isso não atrapalhe o resto do seu dia. Mas e aí, Bia, será que eu consigo bater a cota de proteína diária em uma sentada, em uma refeição só, se eu quiser fazer isso? Como é que funciona? Começando pelo fato de que isso não é o ideal, né, amore? O grupo do Arciero, em 2013, resolveu dividir diferentes pessoas, em 4 grupos diferentes. Um grupo fazia a ingestão de alta proteína em 3 refeições por dia. Outro grupo fazia a ingestão de alta proteína, só que dividida em 6 refeições por dia. E os outros 2 grupos faziam a mesma coisa, só que com baixa proteína, baixa ingestão de proteína. E todos os grupos aí faziam musculação 3 vezes na semana. Ao final de 2 meses de estudo, parece que quem fez 6 refeições teve o maior aumento na massa muscular quando comparado para quem fez 3 refeições. Isso com a proteína alta, tá? Quem estava com proteína baixa nem teve resultados significativos. A meta-análise do Morton, de 2016, na verdade mencionou que manter as refeições, essa distribuição de proteína por refeição, entre 3 e 5 refeições por dia já é o suficiente para ser o sweet spot, para ter uma melhor síntese proteica, porque você mantém a disponibilidade de aminoácidos mais alta durante todo o dia, aumentando a sua chance aí de aumentar a síntese proteica muscular. Mas existem aquelas pessoas extraterrestres que ganham massa muscular mesmo fazendo jejum intermitente, por exemplo. Então, no final das contas, o mais importante não é nem a distribuição de proteína durante o dia, é bater a cota de proteína diária. Procure sempre um bom nutricionista para fazer essa matemática toda aí para você e seja feliz. Agora é só compartilhar esse episódio lá com a sua amiga que está sempre procurando uma nova receitinha de whey para fazer. Um beijo e até a próxima.